Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje nós estamos dia 8 de janeiro, sexta-feira depois da Epifania. E o Evangelho que nós temos para ouvir também vem de Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra se o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante sua fama, ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, unidos na fé, hoje dia 8 já de janeiro, já tem uma semana aí que a gente celebrou o Ano Novo, né? A posse do prefeito e a posse dos nossos vereadores e a nossa prece para que tudo concorra segundo a vontade de Deus e segundo o bem de todos, principalmente dos mais pobres. O Evangelho que nos vem hoje nos mostra Jesus caminhando por uma cidade, e não sabemos qual que é a cidade, mas sabemos que essa cidade tem um leproso só. Quem era cometido da lepra era considerado como pecador. E além de ser considerado como pecador, era expulso da sua família, expulso da cidade. E além disso, tinha que ficar gritando para que ninguém se aproximasse dele. Essa era a vida de um leproso. Trazia dentro de si o sentimento de que é um pecador, que Deus não gosta dele. Trazia dentro de si a frustração de não poder viver em sociedade nem com a sua família. Trazia diante de si a própria doença, que é um sofrimento. Trazia diante de si de ter a obrigação de viver fora da cidade, no meio do deserto. E trazia diante de si a humilhação de ter que dizer para todo mundo: se afaste de mim, eu sou um pecador, eu sou um leproso. Assim que está. Então é um homem desse jeito que desrespeita a lei, porque ele vai ao encontro de Jesus e prostra e diz uma coisa interessante: Senhor, se tu queres, o Senhor tem poder de me purificar. Ele está apostando na vontade de Jesus. Ele está apostando que Jesus quer. Ele está apostando nesse desejo de Jesus. E Jesus o vê aos seus pés. Tem um gesto proibido, que é tocá-lo, ajudá-lo a levantar. Eu quero que você seja purificado. E esse homem é purificado, se levanta, e recupera. Jesus manda ele cumprir o processo. Qual que era o processo? A lei dizia: se você conseguisse se livrar da lepra, você tinha que ir ao sacerdote no templo, lá se apresentar, e ele teria que dar autorização para você voltar para a sociedade e voltar para a sua família. Era essa. Então Jesus é um homem que oferece para ele, mas manda o cara cumprir o preceito da lei de procurar um sacerdote para que ele possa permitir que ele volte, mas também é alguém que pede o silêncio. Diz: olha, não conta para ninguém não, fica só entre nós. Não conta para ninguém não. Mas não tem como. Jesus começa a ter a sua fama espalhando por todos os lados. O que o Evangelho nos diz, que parece que essa situação da fama incomodava Jesus. Parece que esse fato de Jesus começar a ficar muito conhecido o incomodava, tirava um pouco a sua paz. Parece que o fato de Jesus ser um homem de Deus, mas com a missão e um projeto, e isso vai gerando uma certa fama, certos comentários, parece que tirava ele um pouco da sua tranquilidade. E por isso ele tem essa atitude bonita de se retirar para rezar. É um homem que se retira para longos horários de oração, solitário. Jesus, todas as vezes que rezava, ele rezava solitário.
viu? Ou se não, diretamente ligado e voltado para Deus. É um homem que tem essa prática da oração. A gente reza muito pouco, né? Se você considera que, em média, 30% da população dos Estados Unidos vai num culto, numa celebração no final de semana, e no Brasil não chegamos a 10, viu? Não chegamos a 10. Então, quer dizer, a gente tem uma noção de que nós rezamos muito pouco. Nós rezamos muito pouco. E cabe a cada um de nós olhar para esse Jesus que está aí, tentando rezar por cada um de nós, esse Jesus que está ficando meio incomodado com a fama, com o sucesso. Isso é um alerta para nós, que quando a gente começa a pensar de que eu sou bom quando eu tenho sucesso popular, nós vivemos no Brasil um processo de mídia, de religiosos, padres midiáticos, quer dizer, que fazem sucesso como artista, que fazem sucesso como cantores, que fazem sucesso como apresentadores, que fazem, quer dizer, nós, como religiosos com título de padre, abandonamos um pouco a nossa obrigação de rezar e de celebrar a missa com o povo e estamos assumindo o mundo dos artistas, né? O mundo da arte. E usando isso para quê? Para ter fama, para ter dinheiro, ter poder, para ter referências. E aí nos comportamos assim como se Deus fosse apenas um objeto em que eu uso para poder ter as minhas benesses, para construir os meus impérios, para construir as minhas situações, a minha fama, o meu poder, meu dinheiro, meus palácios. Viu? E aí nós temos que lembrar que esse Jesus incomodado com esse mundo da fama, ele retira-se para rezar. É um homem que fala muito com Deus, é um homem que escuta muito Deus, é um homem que deseja encontrar o coração de Deus, é um homem que busca fazer a vontade de Deus. Por isso a minha prece hoje é que a gente também tenha essa prática, que a gente possa dar atenção a quem precisa ter atenção, que a gente possa confiar na vontade de Jesus, que Jesus possa nos livrar daquilo que nos pesa, mas também que a gente possa aprender de Jesus. Por mais que às vezes nos encantemos com o sucesso, com a fama, é preciso às vezes a gente se recolher, fazer silêncio e rezar. Que Deus possa iluminar e nos ensinar a rezar, nos ensinar a ter esses momentinhos de que só eu e Deus, e que ninguém precisa saber disso, que ninguém precisa perceber isso, que ninguém precisa conhecer isso. Um abraço e até mais.